Ela diz que está muito triste, precisa muito de ajuda. Olha, todos nós temos o direito de sentirmos tristeza. Não dá para a gente passar o tempo todo alegres. Nós temos oscilações, nós temos às vezes histórias de vida que são profundamente amargas, processos de abandono, de desamor, doenças, determinadas crises que a nossa vida possui, que fazem com que a gente experimente tristeza. Isso é uma circunstância até esperada dentro da encarnação, os nossos momentos de tristeza, isso é compreensível. De outras vezes, essas nossas dores do agora, esses nossos processos de sofrimento que a gente tem durante a existência física, todos esses processos de sofrimento, eles podem estar sendo potencializados por histórias do nosso passado. Nós podemos ser espíritos com graves conflitos existenciais de outras existências. Trazemos histórias muito mal resolvidas do ontem e por isso hoje as coisas que nos acontecem ficam mais graves. Se alguém nos abandona, dói muito mais. Se nós adoecemos, nos dói muito mais. Se alguém diz que nós não somos uma pessoa útil, dói muito mais. Se os meus negócios fracassam, eu me sinto muito pior. Por quê? Porque nós já temos uma dor latente, uma dor espiritual profunda dentro da minha alma. E essa dor profunda que eu trago dentro do meu coração se junta com as dores do agora e se tornam ainda maiores. Então, o que o Espiritismo nos recomenda é que a gente esteja atento para perceber que durante a existência física, a gente vai passar por determinadas situações que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Não dá para nós vivermos uma vida inteira apenas em momentos felizes. A gente vai passar por momentos de tristeza, isso é normal. Agora, se a gente percebe que nós vivemos constantemente num processo de tristeza, nós podemos estar vivendo, na verdade, um processo depressivo. Uma tristeza pertinaz, que não se afasta de nós, que nos tira a vontade de viver, a vontade de conviver com as pessoas, que nos faz ficar reclusos no quarto, não querer o contato com os outros, sermos agressivos na relação com as pessoas. Isso tudo são indicativos de depressão. Nós podemos ser pessoas depressivas e a nossa depressão se expressa exatamente através desses canais. A agressividade com os outros e o recolhimento interior como inadaptabilidade minha com relação à vida. E aí você precisa, se está enfrentando um quadro desse tipo, precisa reagir. Se você não reagir, não existe possibilidade de melhora. Quando a gente tem uma depressão meio levinha, a gente até consegue levar, tipo, vai levando. Mas se a depressão piora e ela agrava e nos torna pessoas que já começamos a ter dificuldade para trabalhar e conviver, não é mais depressão leve. A depressão leve não me impede de trabalhar e conviver com as pessoas. A depressão leve me dá apenas um peso no peito, uma tristeza que nunca passa. Mas a gente leva a vida, ainda que tristonho, chora um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas vai levando, a gente consegue trabalhar, consegue conviver com os outros, ainda que tenhamos as nossas dificuldades, nossos momentos de tristeza profunda. Mas quando essa tristeza já começa a atrapalhar a minha profissão e a minha relação familiar, ela não é mais uma depressão leve. Aí a necessidade de um terapeuta se impõe, viu? Se impõe. Eu preciso de alguém para conversar, para me desabafar, para poder fazer algo nesse sentido. E o terapeuta vai verificar a necessidade ou não de que eu tenha, além do aconselhamento psicológico, a utilização de algum tipo de medicação, para que eu consiga ficar mais equilibrado. Ainda que essa medicação não seja permanente, seja só por um tempo. Você vai tomar por um tempo até equilibrar. Equilibrou, para de tomar a medicação. Então, o terapeuta é muito importante nessas horas. E aí, a casa espírita exerce um papel muito importante.
porque ela nos ajuda a entender o mecanismo da obsessão, o processo da perturbação espiritual, as proteções no lar, através da oração, da disciplina de pensamento, do jejum das coisas negativas e, principalmente, pela oferta para todos nós que somos frágeis de um campo de trabalho onde nós podemos sintonizar com o mais alto. De certa maneira, é como se nós tivéssemos a necessidade de abrir as nossas antenas para nos conectarmos com os espíritos. As nossas antenas que nos conectam com os espíritos são os nossos braços. Quando eu fico com meus braços recolhidos e não ajudo ninguém, é igual quando eu recolho a antena de um rádio. O sinal não pega bem. Mas quando eu pego a antena do rádio e eu estico a antena, quando eu abro a antena do rádio e a antena cresce, é como acontece quando os meus braços se estendem para ajudar alguém que precisa de ajuda. Então, quando eu me movo na direção de alguém, quando eu estendo meus braços na direção de quem padece, ai, mas eu estou sofrendo, mas a gente cura as nossas dores curando os outros. É na expectativa de levarmos o remédio para os outros que a nossa dor passa a doer menos. Porque quanto mais eu me tranco no meu quarto escuro e fico só pensando na minha dor, mais ela dói. Quando eu estendo a minha atenção, meus cuidados, minha vida em direção de outros, eu esqueço um pouco da minha dor. E eu me sinto útil. Eu sinto que eu sou capaz de ajudar. Então, o grande antídoto para o processo da depressão e da tristeza é a caridade. É nós nos preocuparmos com o outro. É nós não nos trancarmos na nossa própria vida, no nosso fosso escuro, confortável, eu sei, mas que nos impede de sermos felizes. Então, para que você possa, de certa maneira, reagir a esse processo de tristeza, faça a busca de um terapeuta. Converse com ele. Procure uma casa espírita para que você possa se orientar sobre as verdades espirituais. Faça um jejum de coisas negativas. Não deixe que as coisas ruins do mundo lá fora entrem no seu lar. Fale menos de coisas ruins, fale menos de coisas negativas. Não assista a programas de crime durante a tarde. Faça outra coisa durante a tarde. Não fique assistindo aquele negócio de matou, 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 matou. Cuidado com as redes sociais carregadas de ódio. Saia dos grupos que têm tanto ódio, tanta briga, tanta violência. Não permaneça aonde existe desamor. Troque todas essas coisas pela leitura de obras edificantes. Escolha uma obra boa para você dar uma lida e aí você poder substituir esses momentos de raiva, de tanta mágoa que às vezes a gente sente da vida, pelo momento de reflexão por obras positivas. Dentro da casa espírita, além de eu ter o esclarecimento espiritual e aprender a proteger meu lar, meu coração, orar com frequência, fazer o evangelho no lar, proteger o meu ambiente doméstico, eu também terei na casa espírita a possibilidade de estender as minhas antenas e poder assim me conectar com o mais alto através da caridade. Pense por esse caminho, saia do fosso, procure um local onde você possa exercer com os seus dias o socorro aos que padecem mais do que nós.